Nesta aula eu vou mostrar para vocês como dividir dois números. O vídeo ficou um pouco extenso, com mais ou menos uns 20 minutos, mas vale a pena você assistir até o final, porque eu vou abordar várias situações com divisão. Divisão entre números naturais, divisão envolvendo números com vírgula também, tá joia? Então, vamos começar a nossa aula agora. A primeira coisa que nós vamos compreender é a estrutura de uma divisão. Qual é o nome de cada elemento? Então aqui nós temos 13 dividido por 2, o resultado é 6 e sobrou aqui o número 1. Esse 13 é o que nós chamamos de dividendo. O 2 recebe o nome de divisor. O 6, que é o resultado, também é conhecido como quociente. E aqui o 1 é chamado de resto. Agora que você compreendeu o nome de cada termo, da estrutura de uma divisão, nós vamos aprender de fato como é que divide um número por outro número. Então vamos ao exemplo. Neste primeiro exemplo, eu vou mostrar como é que divide um número natural por outro número natural, ou seja, dois números inteiros aqui que não tem vírgula. O processo é simples. Para efetuar a divisão de 410 por 2, eu preciso dividir, primeiramente, dígito por dígito. Então, eu começo com o número 4. Divido o 4 pelo 2. Depois, eu passo para o número 1. E depois, eu vou fazer com o número 0. Assim por diante. Então, começando a divisão com o número 4, eu preciso encontrar aqui embaixo, no resultado, no quociente, um número que multiplicado por 2 seja igual a 4 ou que chegue o mais próximo possível do 4. E este número vai ser o número 2. Observe que 2 vezes 2 é exatamente 4. Depois que você coloca o 2 aqui, basta multiplicar 2 vezes 2 e colocar aqui embaixo o resultado. 2 vezes 2 é 4, coloquei aqui embaixo. Aí você vai efetuar uma subtração para encontrar o resto dessa divisão. 4 menos 4 é igual a 0. Pronto, aí você dividiu o primeiro dígito. Agora você vai partir para o próximo dígito, que é o 1. Desce o número 1. Descer o número 1, você precisa obrigatoriamente dividir o 1 pelo 2. Você nunca pode descer dois números de uma vez. E é aí que muita gente erra. Muitas vezes a pessoa desce o 1, como 1 não dá, a pessoa acaba descendo o 0 formando 10. E aí coloca 5 aqui, ó. Essa conta está errada, tá bom? Então vou apagar esse 5, vou apagar esse 0 aqui que eu desci. Então, de novo, você desce o número 1 e obrigatoriamente divide o 1 pelo 2. Aí você pode dizer, mas não tem nenhum número que multiplicado por 2 vai ser igual a 1. De fato, não tem. Mas eu sei que se eu multiplicar por 0, vai ser o valor que vai chegar mais próximo do número 1. 0 vezes 2 é igual a 0. Então, eu vou colocar 0 aqui, vou subtrair e encontrar o resto, que é 1. Agora sim, esse 1 se transformou em resto. Depois que ele se transforma em resto, aí você pode descer o próximo dígito. Descer o próximo dígito, que é o 0, formei 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 5 vezes 2 é igual a 10. Subtraindo, você encontra o 0 como resto. Portanto, finalizamos aí o nosso primeiro exemplo. Agora, neste exemplo, eu também vou dividir um número natural por outro natural. Porém, esta operação não vai ser uma divisão exata. E aí eu vou mostrar para você como é que você continua o processo utilizando já os números decimais. Então vamos lá. Ó. 68 dividido por 5, eu vou usar o mesmo raciocínio do exemplo anterior, ou seja, vamos começar dividindo o primeiro dígito, que é o 6. 6 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Vou subtrair para encontrar o resto. 6 menos 5 é igual a 1. E eu quero fazer agora uma observação importante sobre a questão do resto. O resto, ele nunca pode ser maior ou igual ao divisor. Então, se você tivesse encontrado aqui o número 5, ou o número 6 ou 7, com certeza a sua conta estaria errada. Aí você teria que rever aqui o número que você colocou no quociente. Tudo bem? Ok. Vamos continuar agora a conta e vamos descer o número 8. Descendo 8, passo a ter 18. 18 dividido por 5, o número que multiplicado por 5 chega mais próximo do 18 é o número 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Subtraindo, nós encontramos o 3 como resto. Ok, observe que não existe mais números para descer. Portanto, se você é aluno aí do 5º ano ou do início do 6º ano, provavelmente o seu professor ainda não trabalhou números decimais. E aí, a conta termina aqui. O 13 como quociente
e o número 3 como o resto. Mas se você quiser continuar essa conta, ainda é possível. Só que a gente vai ter que utilizar o conceito de números decimais. É super tranquilo. Observe comigo aqui. 68, você concorda comigo que se eu coloco um vírgula zero depois dele, ó, vou até colocar de vermelho, você concorda que o valor ele continua sendo o mesmo? 68 inteiros ou 68,0 é o mesmo valor? Então é isso que você tem que fazer. Você coloca um vírgula zero depois do número e continua a operação. Então vai ficar assim, ó. Agora que eu coloquei o zero, eu vou descer este zero. Observe que aqui embaixo, agora, eu passei a ter o número 30. Só que esse 30 não é mais 30 inteiro, e sim 30 décimos, porque eu estou utilizando a parte decimal do número. Se eu estou utilizando esse zero, se eu descer esse zero aqui, que é a parte decimal, então você precisa também colocar uma vírgula no quociente, para indicar que a partir de agora, vamos estar trabalhando com a parte decimal do número. Então, feito isso, desceu o zero, colocou a vírgula, você continua a operação tranquilamente. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Subtraindo, você encontra o zero como resto. E aí a conta termina. Agora, neste exemplo, nós vamos dividir um número com vírgula, um número decimal, por um número inteiro aqui, que é o número 20. O procedimento é muito semelhante ao exemplo anterior. O que a gente vai fazer? Vamos dividir dígito por dígito. Vamos começar então com o dígito 7. 7 dividido por 20, observe que o 7 é menor. Então, o número que eu coloco no quociente é o número 0. 0 vezes 20 é igual a 0. E aí o resto passa a ser 7. Agora eu vou descer o próximo dígito, que é o 2. Porém, esse 2 é a parte decimal do número. Então, eu vou descer e vou colocar uma vírgula no resultado para indicar que a partir de agora eu começo a trabalhar com a parte decimal do número. Passo a ter então 72. 72 dividido por 20 é igual a 3. 3 vezes 20 é igual a 60. Subtraindo, eu encontro 12 como resto. Finalizado aqui a divisão do 2, vou para o próximo dígito, que é o 1. Descendo 1, passo a ter 121. Observe que eu não preciso mais me preocupar com a posição da vírgula aqui no resultado, porque o momento que eu coloco a vírgula aqui, ela não sai mais dessa posição e agora é só continuar a conta. Então, 121 dividido por 20 vai ser igual a 6. 6 vezes 20 é igual a 120. Subtraindo, eu encontro como resto o número 1. Veja que não tem mais números para descer, mas eu sei que quando eu coloco zeros aqui à direita de um número com vírgula, esse número ele não altera o seu valor. Então, eu posso acrescentar mais um zero aqui, ó. Não vai alterar nada o valor do número 7,21. Eu passo a ter 7,210, que é a mesma coisa que 7,21. Vou descer, então, esse zero. Passo a ter agora o número 10. 10 dividido por 20, observe que o 10 ele é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso descer um outro zero. Eu preciso, obrigatoriamente, efetuar essa divisão. 10 dividido por 20, o valor que chega mais próximo é o número 0. Colocando o 0 aqui, 0 vezes 20 é igual a 0. Subtraindo, o resto continua sendo 10. Agora eu vou descer um outro número. Eu sei que eu posso colocar aqui a quantidade de zeros que eu quiser. Então, vou colocar mais um 0, e aí vou descer esse 0, passo a ter o número 100. 100 dividido por 20 é igual a 5. Vou colocar 5. 5 vezes 20 é igual a 100. Subtraindo, encontramos o resto igual a 0. E aí sim finalizamos a nossa operação. Vamos agora para o próximo exemplo. Agora, neste exemplo, nós vamos dividir um número inteiro, que é o número 7, por um número racional, um número decimal, que neste caso é o 0,4. E aí vem uma observação importante. Sempre que você tiver um número com vírgula aqui dentro do divisor, você precisa fazer uma adaptação. Não pode ter vírgula aqui dentro. E a adaptação é o seguinte, você vai pegar esta vírgula e vai andar uma casa para a direita. Então, a vírgula passa para cá, ó. Ela passando para cá, o número se transforma em 4,0. Só que não há necessidade de escrever 4,0. Você deixa apenas o número 4. Então, você vai adaptar essa divisão e no lugar do 0,4 você coloca 4, porque você andou a vírgula uma casa para a direita.
O mesmo procedimento que você faz no divisor, você tem que fazer também no dividendo. Se aqui a vírgula andou uma casa para a direita, aqui o 7, ele também, a vírgula do 7 tem que andar uma casa para a direita. Só que você pode dizer assim, mas o 7 não tem vírgula. Não tem, mas a gente sabe que se eu quiser colocar uma vírgula aqui, não altera nada, tudo bem? Então, o 7 que não tinha vírgula passa a ter, ó, ele é 7,0. Se eu andei com essa vírgula uma casa para a direita, essa vírgula tem que andar uma casa para a direita. E aí o número 7 se transforma em 70. Na realidade, o que eu fiz aqui com o dividendo e o divisor foi multiplicar os dois lados por 10. Quando você multiplica os dois lados de uma divisão por um mesmo número, essa divisão ela não se altera. Ou seja, o resultado da divisão não se altera. Eu tinha 7 dividido por 0,4, passei a ter 70 dividido por 4. E o resultado vai ser o mesmo. Então é essa adaptação que você tem que fazer. Feito isso, agora sim, é só efetuar a divisão. 7 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 4 é 4, 7 menos 4 é igual a 3. Vamos descer o 0, passo a ter 30. 30 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4, 28. Vou subtrair e encontro 2 como resto. Observe que não tem mais números para descer, mas eu sei que sempre depois do número inteiro eu posso colocar um vírgula zero que não altera o resultado. Desço esse zero. Como esse zero é a parte decimal, então eu preciso colocar uma vírgula aqui. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20, e aí a conta termina com o resto igual a zero. Portanto, 7 dividido por 0,4 é igual a 17,5. Vamos fazer mais um exemplo para você compreender esse conteúdo. Neste exemplo, nós temos 0,053, que é um número racional, né, um número com vírgula, dividido por um outro número racional, com vírgula, que é o 0,02. A nossa preocupação deve ser com o divisor. É ele que não pode ter vírgula. O dividendo pode ter vírgula, não tem problema nenhum, mas você não pode deixar vírgula aqui no divisor. Portanto, precisamos fazer aquela adaptação que fizemos no exemplo anterior. E é o seguinte, basta você deslocar esta vírgula duas casas para a direita, já que o número ele tem duas casas decimais, que a vírgula some. Então, deslocando duas casas para a direita, nós passamos a ter aqui o número 2. Aqui do lado esquerdo, no dividendo, você deve fazer a mesma coisa. Lembrando que o número de casas que você anda aqui no divisor deve ser o mesmo número de casas que você anda no dividendo. Como eu andei duas casas, então aqui eu também vou andar duas casas. E aí a vírgula vai vir para cá, ó. Então vai ficar 005,3. Vou colocar aqui embaixo esse número. 005,3. Observe que estes zeros aqui eles estão à esquerda. Como não tem nenhuma vírgula aqui do lado do zero, então é um zero sem valor. Eu posso retirar este zero. São zeros à esquerda. Retirei o zero, então ficou com 5,3 dividido por 2. Agora é só efetuar a divisão. 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é 4. Subtraindo, eu encontro o número 1 como resto. Vou descer agora o número 3, que está aqui do lado direito. Descendo o 3, eu preciso colocar uma vírgula também no quociente, porque esse 3 é parte decimal do número. Então, a partir de agora, trabalharemos com a parte decimal. Feito isso, é só dividir 13 por 2, que é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Subtraindo, eu encontro o resto igual a 1. Aqui em cima, observem que não tem mais números para descer, mas eu posso sempre colocar zeros aqui do lado direito, que a conta não se altera. Então, eu vou descer esse zero, passo a ter 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. E aí, eu subtraindo, eu encontro zero como resto. Portanto, finalizamos aí esta divisão. E agora, para finalizar a aula, eu vou fazer mais um exemplo que envolve dízima periódica. É uma situação onde o resto ele fica se repetindo e, consequentemente, o quociente também passa a ter uma repetição que é chamada de período. Mas você vai entender a partir de agora com este exemplo. Vamos lá.
Neste último exemplo, nós temos 2 dividido por 3. Qual é o procedimento? Vamos lá, vamos pegar o primeiro dígito e vamos dividir por 3. 2 dividido por 3, como ele é um número menor do que o 3, você tem que colocar aqui obrigatoriamente o número 0. 0 vezes 3 é igual a 0, você subtraiu e encontrou o resto 2. Ok. A gente sabe que depois do número 2 eu posso colocar um vírgula zero que a conta não se altera. Então vou fazer isso, vou descer este 0 e vou colocar uma vírgula aqui porque eu estou trabalhando com a parte decimal do número, que é esse zerinho aqui. Tudo bem? Agora é só dividir. 20 dividido por 3 vai ser igual a 6. É o valor que chegará mais próximo do 20. 6 vezes 3 é igual a 18. Subtraindo é igual a 2. E olha o que acontece a partir de agora. Eu vou colocar um outro zero e veja que torna a aparecer aqui o número 20 como resto, igual apareceu anteriormente. E ao dividir 20 por 3, eu vou encontrar novamente o número 6. E 6 vezes 3 é igual a 18. Ao subtrair, eu encontro 2 novamente e vai ficar nesse ciclo infinito aí, nessa repetição infinita. Então sempre vai acontecer o quê? Sempre vai aparecer um 2 como resto, eu vou colocar um 0 aqui, vai ficar 20 dividido por 3 vai ser igual a 6, e aí, novamente, um 18, que vai sobrar um outro 2, um 0, um 6, então vai ficar essa repetição aqui infinita. Esse tipo de número é chamado de dízima periódica, então não há necessidade de você continuar essa conta. Basta você escrever o resultado desta forma, que eu escrevi aqui, ó, com reticências no final, ou escrever assim, ó, 0,6 e colocar um tracinho em cima do 6. Esse tracinho em cima do 6 está indicando que o 6, que é o período desta dízima periódica, está se repetindo infinitamente. Tudo bem? Então finalizamos o nosso último exemplo. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, compartilhe este conhecimento com seus amigos. Não esqueça de deixar um like aí e de se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. Valeu e até a próxima aula!